O filme começa com a jornada de Elaine Parks, uma bela e jovem mulher que procura recomeçar a sua vida em outra cidade, com a premissa de que ninguém a conhece. Enquanto acende mais um cigarro, ela tem um flashback de um amante do passado, a quem chama pelo nome Jerry. Este morre envenenado após tomar um gole de uma taça. Em seguida, Elaine tem outra recordação, onde aparece nua em um ritual, e afirma ainda ter pensamentos impuros acerca dele. Chegando na pequena cidade de Eureka, Elaine se depara com seu novo lar de aparência gótica. Patricia Manning, mais conhecida como Trish, é a sua nova vizinha. Patricia conta que decorou seu apartamento por conta de sua profissão como designer de interiores, e como sua residência havia ficado um pouco extravagante. Apesar disso, a decoração sombria faz Elaine vibrar, sendo que mais tarde, ela e Trish saem para a casa de chá vitoriana, onde a protagonista afirma quando perguntada se tem fantasias com contos de fadas, que mulheres são como garotinhas, esperando serem carregadas. Ela tem outro flashback com Jerry, abraçando e afagando ela com um cavalo branco em meio a um jardim. Trish afirma em tom humorado que são fantasias ridículas, e o clima da conversa muda quando Elaine confessa que Jerry a deixou, e que ele era o seu ex-marido, sendo que o ritual que vimos no começo era nada mais nada menos que sua iniciação como bruxa. As duas discutem sobre o sonho da protagonista de deixar um bom marido, mesmo que isso cobre dela ter relações íntimas para conquistar o homem. Trish discorda e fala que Elaine foi lobotomizada pelo patriarcado. Em contrapartida, ela confessa ter conseguido se casar com seu marido através do ato, mas que não se orgulhava nem um pouco disso. E diz também que a vida é dura e não deveria ser vista como um conto de fadas, e que não precisa agradar ao companheiro o tempo todo, pois ele a ama com todas as suas falhas e do jeito que ela é. Seu marido então chega ao local, trocando olhares desconfiados com Elaine. Ambos se cumprimentam e ela afirma ter ouvido falar muito bem ao seu respeito em tom irônico. A cena corta para o apartamento gótico, onde podemos ver sua pintura que se assemelha a um autorretrato do que ela deseja que aconteça, sendo que a atenção dos homens está diretamente voltada para Elaine. Vemos também artefatos místicos e suas tentativas de fazer um feitiço amoroso com pétalas de rosas secas e algumas ervas, bem como bonecos e até mesmo sabão natural. Em seguida, ela se deita em um tapete cuja imagem esboça um pentagrama e pede à deusa do amor que lhe traga um homem doce que a ame tanto quanto ela a amará. No dia seguinte, ela vai até uma loja de itens mágicos e tenta vender os bonecos e objetos que fez na noite do feitiço, ao que a vendedora responde elogiando suas criações. Elaine vai a uma praça logo em seguida, sentando em um banco e começando a falar em seus pensamentos. Olhando fixamente para um homem cujo semblante a lembra o seu ex-marido, este abandona a menina com quem falava e caminha em sua direção, onde ambos começam a conversar sobre natureza e sobre como Elaine aparenta conhecê-lo tão bem, mesmo não tendo visto antes. Com a química crescente entre eles, o professor universitário chamado Wayne Peters a leva em seu carro até a sua casa na floresta. Mas antes que possa fazer amor com ela, Elaine sugere que ele beba um líquido estranho, ao que Wayne aceita de bom grado, mas logo sente o gosto amargo da bebida. Eles entram na casa e ela começa a fazer um jantar para ele. Tudo vai bem até que Wayne começa a ter os efeitos colaterais da bebida, e Elaine confessa que colocou vodka e alucinógenos nela. Ele reage com espanto e surpresa, sendo que sua convidada pede para ficar confortável e começa a se despir enquanto o mesmo delira. Elaine então permite que ambos façam amor, completando o feitiço que havia planejado desde o início. Após o ato, Wayne chora e delira na cama, afirmando que ela é diferente de todas as mulheres com quem ele esteve e que nenhuma delas se entregou com tanto desejo a ele. Apesar de confortá-la, a jovem mulher se arrepende e o deixa enlouquecido em seu quarto, onde o homem está chamando desesperadamente pelo seu nome, o que ela ignora completamente. Na manhã seguinte, ela se arruma no banheiro de Wayne e prepara o seu café da manhã. Já em seu quarto, ele toca nos grandes cabelos de Elaine, mas continua pálido e treme ao tentar segurar a sua xícara, falando como teve um pesadelo na noite passada e perguntando se Elaine o ama. Recebendo uma resposta positiva, ele desaba em lágrimas e ela se retira sem trocar uma única palavra. Jogando em seu baralho, ela percebe que o mau presságio está por vir e vai correndo até Wayne, que definhou em sua cama até a morte. Então, ela vai até seu jardim e colhe algumas flores, e pega até mesmo seu tampão usado juntamente com sua urina e algumas plantas, afirmando que parte dela estará para sempre junto de Wayne. Ela enterra ela no jardim e queima seus pertences, incluindo uma manta arco-íris que usou na noite que se deitou com ele. Para Elaine, a morte é natural e todos um dia virarão adubo, apesar de ter feito o que fez. Ela toma um banho e sai da casa do professor como se absolutamente nada tivesse ocorrido. A cena corta para uma de suas pinturas medievais, cuja figura feminina arranca o coração de um cavaleiro branco. Trish chega de surpresa e é convidada a entrar.
Ela pergunta o que tem mantido a amiga tão ocupada, sendo que a mesma adivinha e supõe que seja um homem. Elaine então responde de forma calma e confirma a suposição de sua vizinha, afirmando apenas que não deu certo, encobrindo a bizarra realidade. Em seguida, Trish diz que veio vê-la para se despedir apenas, pois estará viajando nos próximos dias em Dallas. Elaine sorrateiramente pergunta se seu marido Richard irá acompanhá-la, ao que ela nega, e Elaine dá sorrateiramente um sorriso um pouco maquiavélico. Em uma casa noturna, um grupo próximo ao bar comenta sobre um assassinato, cuja vítima tinha em seu peito um pentagrama estancado, levando todos a deduzirem que se tratava de um ataque feito por bruxas novamente naquela região. Do outro lado, Elaine finalmente se encontra com seus colegas de bruxaria, Bárbara e Garham, e nota-se que Garham deixa Elaine desconfortável com seus toques e seu semblante muda. Em seguida, um homem se levanta e repudia o grupo, dizendo para as bruxas irem embora. Bárbara apenas diz para o ignorarem, e fala que os cidadãos dessa pequena cidade os vivem provocando, ao que Elaine parece incrédula. Até que as irmãs gêmeas, que Garham apelidou de Lua e Estrela, se sentam à mesa, onde Garham afirma que irá ensiná-la sobre dança e como usar a mesma para atrair um homem, afirmando que a sexualidade é um dos medos dos homens e das próprias mulheres. Bárbara afirma que elas devem ensinar os homens a amá-los usando métodos que eles entendam, sendo que devemos ser como mães e amantes, estabelecer o nosso lugar, mas fazer com que os homens se sintam masculinos. A cena corta para Elaine, que olha os retratos de Jerry Wayne, sendo que um dos seus pensamentos recorda um jeito passivo-agressivo com o qual ele se dirigia a ela em seu casamento, quando o jantar atrasava ou ela não se arrumava como ele desejava. Logo em seguida, ela se deita na cama e vemos novamente o flashback de sua iniciação, que parece lhe dar calafrios de ansiedade, e Garham sobe em cima dela, o que poderia explicar o seu desconforto com ele nas cenas anteriores. O cenário então muda para a delegacia de polícia, onde o sargento Griff, que foi recém-promovido, recebe elogios e flashes de sua colega de trabalho Connie. Tudo vai bem até a chegada da senhorita Curtis, a jovem universitária que falava com ele. Ela presta queixa sobre o desaparecimento de seu professor há 2 semanas e o sargento vai para o local com Steve, se deparando com uma cena caótica e os rastros deixados pela bruxa naquela noite. Enquanto Griff cava, a cena corta para Richard, convidado de última hora para jantar na casa de Elaine, que dá a desculpa de estar se sentindo sozinha, desde que sua vizinha se foi. Ela então pergunta há quanto tempo eles estão juntos, ao que Richard responde que são 10 anos de casamento. Elaine fica surpresa e afirma que nenhum homem a amou como ele ama Trish. Ele pergunta sobre o seu marido, e ela responde que ele nunca a amou e queria se ver livre dela. Richard confessa que talvez sua esposa pense da mesma maneira, e quando Elaine começa a ficar mais relaxada e atrevida, pergunta sobre o que o deixa excitado, e ele diz que ninguém havia lhe questionado isso antes. Ele revela que deseja voar, viver uma fantasia baseada em algum filme gangster ou faroeste, roubar um banco, ou até mesmo ter um caso sórdido extraconjugal, sentindo que sua vida está passando diante dos seus olhos e ele não fez nada relevante. Ele então inferioriza seus desejos selvagens e diz que Trish revira os olhos quando conta a ela suas 3 primeiras fantasias. Elaine tira vantagem disto e vai para perto da lareira, o seduzindo assim como fez com Anne. Ele, em estado de êxtase, pergunta quem é ela, ao que a mesma afirma ser sua fantasia definitiva. Nesta cena, nota-se que Elaine deu sua poção mortal do amor para Richard e usou mais uma vez o sexo para ter o homem em suas mãos. Certo tempo depois, o sargento Griff se encontra com o Dr. King, doutor em magia oculta, e este lhe fala sobre o pote deixado na casa de Wayne Peters. Ele conta que o pote serve como um afastamento de maldições e proteção de mau agouro contra as bruxas. E comenta também sobre alguns rituais sangrentos que bruxas usuárias de magia negra costumam fazer. Ao ouvir isso, Griff fica chocado, mas se mantém determinado a procurar o paradeiro da bruxa. Em meio a um ritual, Elaine tem um flashback da noite em que fez Wayne enlouquecer e o intoxicou com sua bebida. Após dançarem em volta da fogueira, os bruxos comem e bebem, de maneira descontraída. Garham percebe que Elaine está tensa e questiona o porquê disso, sendo que ela tenta desviar o assunto dando a mesma desculpa de sempre sobre sua vida amorosa ser atribulada e complicada. Porém, Garham faz um comentário que a deixa desconfortável acerca de suas vítimas, que não tiveram sorte ao encontrá-la, e ela pede para ele se afastar, indo em seguida até Bárbara. As duas começam a conversar sobre Richard, e Elaine afirma ter perdido o interesse nele após o mesmo ficar obcecado por ela. Isso é confirmado na próxima cena, onde o vemos bebendo com uma péssima aparência. Trish, que já voltou de viagem, pergunta ao marido se ele irá dormir com ela esta noite, ao que ele responde negativamente. E ainda esconde uma carta de amor cujo destinatário é a própria bruxa. Em desespero e enfeitiçado, ele chora enquanto se lembra de sua noite quente com Elaine, e Trish sobe as escadas para dormir, sem dizer uma única palavra.
O sargento Griff entra na loja de artigos de bruxaria onde Elaine tentou vender as suas criações, e diz que nunca tinha visto uma até uma garota começar a vender para a loja. Griff pergunta quem é ela, e finalmente consegue pistas sobre o paradeiro de Elaine Parks, que está fazendo feitiços amorosos em seu laboratório de alquimia quando o sargento chega à sua casa. Ele obviamente faz perguntas, mas Elaine nega a maioria, mentindo sobre não conhecer Wayne e nunca ter visto ou usado urina em uma garrafa de bruxa antes. Então ela vai até sua sala de feitiços, onde o sargento pergunta de fato se ela é uma bruxa, ao que ela responde positivamente num tom defensivo, e começa a colocar este fato como sendo o principal motivo para tal interrogatório. Griff diz que sua intenção não era acusá-la de nada, mas Elaine usa sua religião como motivo de a estarem tratando como um bode expiatório, e também para seduzir o sargento, que parece enfeitiçada após olhar fixamente para Elaine. Desviando totalmente o assunto da conversa, ela chama a atenção dele para a tiragem de leitura de cartas que fez recentemente, e como a carta do Cavaleiro de Espadas apontava para o fato de que ele seria o homem com quem ela se casaria no futuro, e que este deveria gostar de animais. Griff fica encantado e diz que planeja sair para cavalgar em seu dia de folga, convidando a jovem bruxa sem fazer mais perguntas acerca do homem que ela matou. No dia seguinte, Elaine e Griff saem para cavalgar como prometido, e se beijam em determinado momento, onde ele a chama carinhosamente de sua garota. De repente, ambos escutam sons de instrumentos e resolvem investigar. Chegando ao local, eles encontram o que se assemelha a uma feira medieval, com vestimentas e estética antigas. Lá, ocorre uma peça de teatro, que entretém os aldeões. Até que Bárbara e Garham aparecem, sugerindo que esta possa ser uma armadilha e uma distração para o sargento. Com isso, outras pessoas fantasiadas se aproximam e dizem que ambos formam um belo casal. Um deles sugere fazer um casamento de mentira aos dois pombinhos para honrar os deuses do amor. Então, uma cantoria e a preparação de ambos para o casório começa. Durante a festa, Griff compartilha seus pensamentos com o telespectador e confirma nossos suspeitos, dizendo não estar apaixonado por Elaine e simplesmente estar fazendo seu trabalho. Enquanto Elaine soa estar amando, Griff diz que quanto mais conhece uma mulher, menos o homem se sente apaixonado por ela. Já na delegacia, o colega de Griff, Steve, diz que tem novas informações acerca de Elaine. Porém, o sargento diz que seu superior quer que abandonem o caso, e eles possuem uma política de não importunarem as bruxas da cidade. Mesmo assim, Steve insiste e conta que Elaine tinha uma loja de produtos de beleza orgânicos em Berkeley, na Califórnia, com seu marido Jerry. Eles se divorciaram 2 anos depois, e ela se mudou para São Francisco, onde começou a dançar em uma boate burlesca, e acabou se juntando a um culto, um covil de magia e bruxaria. O grupo se dissolveu quando um dos membros morreu misteriosamente, e logo em seguida o marido de Elaine também morre após sofrer de uma overdose, assim como vemos no início do filme. Outro detalhe é que ele se casaria novamente, e sua morte ocorreu pouco antes que tal evento pudesse ocorrer. Griff ignora absolutamente todos os pontos mostrados, fazendo o telespectador e Steve se perguntarem sobre o que ele realmente sente por Elaine, já que ele reage de forma agressiva e até mesmo soca seu colega por perguntar demais. A cena corta para Trish, indo atrás de seu marido que está no banheiro. Ela se depara com uma cena terrível, em que Richard se suicidou na banheira cortando seus pulsos. Algum tempo depois, Elaine vai para o café vitoriano com Trish. Elaine tenta consolá-la dizendo as frases clássicas, de que ela não foi culpada pela morte de Richard, e sim que foi uma boa esposa. Trish comenta sobre o que Elaine havia lhe dito sobre agradar o marido, e revela que desejava ter sido outro tipo de mulher para Richard. Elaine mantém seu semblante debochado e cínico enquanto escuta as lamúrias de sua vizinha, até que Trish lhe pergunta sobre sua vida, ao que ela responde em um tom feliz que poderá ser pedida em casamento em breve, pelo homem de seus sonhos. Ela lhe mostra um anel de noivado que ganhou, e Elaine solta uma frase sobre o fato de que quando chegou, Elaine estava interessada em ter um casamento e tinha inveja do seu, sendo que agora o jogo virou e é ela quem sente inveja. A protagonista então decide ir embora, mas sem esbanjar estranhamento, esquecendo seu anel, cujo Trish vai até sua casa para entregá-lo. Ela acaba se deparando com os desenhos obscenos e sombrios na mesa de Elaine. Além de sua mesa estar bagunçada com comida velha, também podemos ver um preservativo aberto sobre ela. Ela caminha pela casa e vê o quadro que Elaine pintou após a morte de Wayne. Ela acha estranho, mas ignora e vai até o seu quarto. Sua curiosidade a leva a mexer nas maquiagens e peruca de Elaine, ficando como ela. Em seguida, ela pega sua lingerie rosa e um hobby e vai para a frente do espelho se admirar, quando de repente olha para as fotos da penteadeira de Elaine e repara que o retrato de seu marido está lá. Ela abre a gaveta e descobre um feitiço de amor pesado que sua vizinha havia feito para Richard, juntamente com um boneco de voodoo com pregos enferrujados em seu coração e envelope, com um cartão postal e uma foto dos dois juntos.
enquanto Elaine, que a observava escondida, se aproxima dela com um punhal. Apesar de tudo, Elaine não consegue matar a sua vizinha, enquanto Trish tem um ataque de fúria em cima dela. Patrícia sai da casa dizendo que Elaine irá queimar e pagar por ter matado seu marido. Então ela sai da cama e segura o amuleto desesperada, aparentemente pedindo a ele que sua vizinha morra. A cena corta para Elaine, novamente em outro ritual de amarração, onde ela, juntamente com seus colegas bruxos, pedem que ela e Griff fiquem juntos pela eternidade. Enquanto está na casa noturna, Griff escuta as conversas alheias sobre as bruxas na cidade, e o caso do professor Wayne. Elaine vai até o bar naquela noite, e é abordada por Griff, que revela que seu teste de DNA, retirado graças à sua urina, a conecta com Wayne Peters, e que Patrícia passou no departamento de polícia e deixou a evidência do saco com a carta e o boneco de voodoo feitos para Richard. A protagonista então começa a bancar a vítima, sendo que ela usa como desculpa o fato de que foram os próprios homens que se mataram pouco a pouco por amarem demais e nunca terem sentido isso antes. Griff chama Elaine de doentia e fala que ela nunca estará satisfeita, pois quanto mais recebe amor, mais se comporta como um poço sem fundo. Conforme o tom da conversa aumenta e Elaine está prestes a ser presa, uma das dançarinas ao lado de Griff escuta tudo e grita para todos na casa noturna quem é a verdadeira assassina do professor. Uma multidão parte para cima de Elaine, exclamando "queimem a bruxa", continuamente. Enquanto Elaine grita apavorada, e o sargento vai ao seu encontro derrubando e socando as pessoas que tentam bloquear sua passagem. Ele consegue salvar Elaine, e ambos conseguem fugir dali, mas Griff fica seriamente machucado. E ao invés de ir para o departamento de polícia, fica na casa da protagonista, que lhe conforta e diz que tudo ficará bem. Ela lhe oferece uma de suas bebidas, aquela que sempre oferecia aos homens com quem desejava fazer a amarração. Porém, ele deixa cair o cálice propositalmente, enquanto olha firme e friamente nos olhos de Elaine. E ela olha de volta, com um semblante aterrorizado, pois ao invés do sargento, ela vê uma caveira em seu lugar e lembra-se de como todos os homens que ela matou disseram que a amavam. Logo, Griff se deita na cama e Elaine vai até o seu criado mudo, onde pega um punhal e perfura o homem até a morte, simbolizando e concretizando a sua pintura, assim como ela acha que deve ser. Elaine tem mais um flashback, e dessa vez, Griff diz que a ama na comemoração do solstício de verão, colocando-a em seu cavalo branco e agindo como o príncipe da sua fantasia dos contos de fadas que mencionara para Trish. Ela finalmente concretizou sua fantasia, mas a custo de uma vida, sendo que o sargento também definha até a morte em sua cama, enquanto ela fantasia com o seu príncipe ideal,